Abra sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler. Na semana passada nós falamos apenas sobre os três primeiros capítulos, três primeiros versículos do Evangelho de João. E nós vamos dar sequência, buscando entender o que o Espírito Santo está falando. Lembrando a você, que quando os evangelhos foram escritos, cada evangelho escrito foi escrito para alcançar um povo, foi escrito para alcançar uma pessoa, ok? Então, cada evangelho foi escrito para alcançar um tipo de povo ou para apresentar a Deus de uma maneira diferente, O evangelho de Mateus, ele foi escrito para apresentar Jesus como Cristo para os judeus. Ele começa com a genealogia, provando que a profecia sobre o filho de Davi, que Jesus era descendente de Davi. E em especial o Evangelho de João, ele se assenta e ele se debruça para apresentar Jesus como Deus. Então, nesse sentido, começa aqui em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Nós falamos na semana passada como toda a criação estava envolvida, toda a criação estava envolvida, toda a Trindade estava envolvida na criação. Toda a criação estava envolvida pela Trindade. João, capítulo 1, versículo 1 e 2, é o mesmo João, capítulo 1, o mesmo Evangelho, o mesmo Gênesis, versículo 1. Em Gênesis, versículo 1, diz assim, que no princípio criou Deus o céu, no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse é Gênesis 1 e 2, capítulo 1, versículo 1 e 2. Neste contexto, o Evangelho de João fala a mesma coisa sobre Jesus nesse contexto. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu queria voltar um pouquinho na palavra da semana passada para que você entenda algumas coisas, e aí a gente vai dar sequência. Quando nós dizemos que toda a criação estava junto, criando a terra, quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 1, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali. Como? No princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou sobre a face do abismo. O pairava aí também pode ser traduzido por chocava. O Espírito de Deus envolvia completamente a face da terra, e ele estava gerando alguma coisa. Então o Pai, que é quem dá a ordem, ele libera a palavra, ou ele libera o Verbo de Deus, que é Jesus, e então tudo aquilo que foi feito, foi gerado no mundo espiritual, se faz presente, se faz matéria nesta terra. Esta é a criação, é a Trindade operando na criação. O Espírito de Deus gerou, o Pai liberou a palavra e ele deu a ordem, ele planejou, ele deu a ordem, e o Filho
através do verbo que é Jesus, da palavra, fez matéria aquilo que estava sendo gerado no reino do Espírito. É exatamente a mesma coisa que está dizendo aqui em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Quem era o verbo? Jesus. O verbo estava com Deus. Lá na criação, Jesus estava junto com Deus. E o verbo era Deus, porque Jesus é 100% Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, o verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas pela Trindade. Mas sem Ele, sem o verbo, nada do que foi feito no reino do Espírito se fez presente aqui nesta terra. Se fez matéria, se fez presente. Então Jesus estava lá com o Pai. Jesus estava lá com o Espírito Santo gerando. E a palavra continua aqui apresentando Jesus como Deus. E nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele é a resposta de Deus para a terra. E Ele continua assim, no versículo 4, nele quem? No verbo. Quem é o verbo? Jesus. A palavra usada aqui no original é Logos, né? No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus. Para que você entenda o que a palavra de Deus fala, diz ali, na medida, as línguas têm muitas variações, ok? Se você procurar, né, só um exemplo para que nós consigamos entender, se nós falarmos aqui de onda, a gente vai falar onda do mar. No português você tem onda, você tem marola, marolinha, se você quiser colocar um aumentativo e um diminutivo, né, é um ondão e uma ondinha, e acabou por aí. É onda e marola, que é uma onda mais fraquinha. Se você for lá no Havaí, existem 18 palavras específicas para ondas. Porque a onda que não quebra é a onda que quebra depois de não sei aonde, a onda que quebra lá atrás, a onda que forma um túnel. E cada uma destas coisas tem uma palavra para especificar. Isso só para mostrar como as linguagens elas são diversas. E quando nós pegamos a linguagem onde essa palavra foi escrita, existia mais de uma palavra para falar sobre a palavra. Então, no princípio era o Logos. Logos pode ser traduzido como verbo ou como aquela palavra que já foi falada, aquela palavra que está escrita, que está determinada. Então, no princípio foi o verbo, Jesus era a palavra, ele era o verbo, aquele que está estabelecido. Amém? Então, quando ele está dizendo aqui sobre Jesus, e então ele vem, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então João começa apresentando Jesus como Deus, como a palavra, e ele diz que essa palavra é Deus. Ele diz que o mundo foi criado através as coisas naturais foram criadas através da atuação de Jesus, o verbo de Deus. E ele diz aqui, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Evangelho de João apresentará Jesus em muitos lugares como a fonte da vida. Ele não é apenas a fonte da vida, mas ele é a própria vida. Ele diz ali, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6, disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Quando ele apresenta Jesus como a vida, ele está descrevendo quem é Jesus. Jesus é a vida em si. Ele não é uma vida, ele não é uma forma de alcançar vida, ele é a vida. A vida consiste em Cristo. Colossenses diz que todas as coisas subsistem em Cristo. Todas as coisas subsistem em Cristo. Nele todas as coisas vieram a existir, porque através dele nada do que foi feito se fez. Então em Cristo todas as coisas vieram a existir. Colossenses diz que todas as coisas subsistem nele, e ele diz: eu sou a vida. Por isso não há uma religião, não há uma comunhão com Deus sem Jesus. Se eles te apresentarem um evangelho, uma religião, algo maravilhoso, fantástico, que faz obras, que impactam o mundo, que muda a sociedade, mas se não tiver Jesus neste evangelho, nesta igreja, neste lugar, não existe vida, porque Jesus é a vida. Consegue entender? Qualquer religião, qualquer evangelho, qualquer pregação que você ouvir, aonde Cristo não seja o centro, ela não vai produzir vida, porque vida está em Jesus. Jesus é a vida. Ele é a vida, ele é a fonte de vida para você, porque você só pode buscar vida em quem tem vida ou em quem é a vida. E ele continua dizendo aqui, quando ele vai falando sobre a vida, ainda no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Ele está dizendo: olha, quando você tem esse encontro com Cristo, que é a vida, então você vai receber a vida em você. Quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Você vai ter vida em Cristo e viver eternamente com Cristo quando você recebe a Jesus. Todas estas coisas, na verdade, cada uma destas coisas falam apenas, nós estamos aqui, o Evangelho de João está apenas começando uma apresentação sobre quem é Jesus. Então ele diz: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E ele vai dizer: nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. Então, Jesus é o Verbo de Deus, ele é aquele que fez todas as coisas acontecerem, ele é aquele que segura ou mantém nele todas as coisas, ele é a vida e ele é a luz. O próprio Cristo também diz: eu sou a luz dos homens. Então Jesus, ele é a resposta de Deus para toda necessidade dos homens. Ele às vezes move na graça dele, no amor, ele move outras pessoas para que possam, refletindo quem ele é, responder à sua vida e trazer a graça dele, revelar a presença dele sobre você. Mas em Jesus consiste a resposta de Deus para todos. Ele é a luz, e a vida era a luz dos homens. Agora preste atenção no versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz, que é Jesus, ela veio
e Jesus resplandeceu sobre as trevas, mas as trevas não compreenderam. A Bíblia fala que este mundo jaz nas trevas. Esse mundo está debaixo de trevas. Quando você não tem Jesus, e aí a gente precisa entender uma coisa, que às vezes a gente associa as trevas só à atuação, ao mover de demônios, a toda a presença de Satanás governando o mundo. Também é isso, mas essa não é a essência das trevas. O que é as trevas? É a falta de luz. Nós temos luminosidade, nós estamos enxergando uns aos outros aqui, porque a luz está vindo de vários lugares. Tem a luz que vem da porta, do céu, que vem dali, que vem de lá. Mas se nós fecharmos aqui e formos tampando todos os lugares aonde entra a luz, nós ficaremos onde? Em trevas. Então a luz, obrigado, querido. A luz, ela é aquilo que faz não existir as trevas. Se você não tem a luz, então você tem trevas. Entenda, se você não tem Jesus, então você está andando nas trevas, você está andando às cegas, você não sabe para onde está indo, você não consegue ver se não tem luz. Então, as trevas, na verdade, é a ausência de Jesus, porque Jesus é a luz. Quem não tem Jesus, se não há nada de Cristo numa família, aquela família está em trevas. Se não há nada de Cristo em uma pessoa, aquela pessoa está em trevas. Quanto mais do caráter, dos ensinamentos da pessoa de Jesus na vida daquela família, na vida daquela pessoa, mais luz existe ali. Quanto menos do Senhor Jesus existe, maior são as trevas na vida daquela pessoa. E é lógico, quando não há liberdade, não há presença de Jesus, aí o inimigo ele tem mais liberdade para atuar na vida daquelas pessoas, porque Jesus é aquele que nos guarda, Ele é o nosso protetor. Entende isso? Eu gostaria que você verdadeiramente conseguisse entender isso. As trevas são a ausência de Jesus. Então, quando alguém falar assim, não, mas aquele lugar está em trevas, não pense apenas, quando a Bíblia fala que o mundo está em trevas, não pense apenas que é aquele lugar dominado por demônios. Os demônios atuam, e eles estão entre nós, assim como os anjos de Deus estão entre nós, operando e trabalhando a favor do reino de Deus. Os demônios estão aí, operam, mas não é essa a essência das trevas. A essência das trevas é a falta de luz. A essência das trevas no mundo é a falta de Jesus. Quanto mais de Cristo houver em você, mais na luz você estará. Maior será a bênção que você será para quem está do seu lado. Se nós tirarmos toda a iluminação, deixarmos só essa iluminação aqui que está em cima de mim, então é desse lugar que vai iluminar. Se chegar uma luz lá naquele canto, ela veio daqui. Quanto mais de Jesus houver em você, quanto mais do Evangelho de Cristo houver em você, maior será a bênção que você será para quem estará ao seu lado, para quem está ao seu lado. Aqui diz que as trevas não compreenderam a luz. Em outro versículo, a palavra de Deus diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas por ninguém é discernido. Você vai ver uma frequência ou uma sequência do Evangelho de João dizendo: os homens não entenderam a Cristo,
O mundo não entendeu a Cristo. Ele veio para o que era seus, mas os seus não os receberam. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele vai apresentando e mostrando que o mundo não conseguiu entender quem é Jesus e o que Jesus veio fazer. Mas aqueles que receberam, que entenderam, esses receberam revelação, esses receberam o Espírito Santo, esses receberam vida e a vida deles foi mudada. O mundo não conseguiu entender Jesus. Quanto mais de Jesus houver na sua vida, quanto mais você expressar a vida de Cristo em você, mais bênção você será para quem está ao seu lado, e por outro lado, também mais incompreendido você será. Você será amado e odiado por muitos, como Cristo foi. Porque Cristo estava em alguns lugares e ele era amado por alguns, e as pessoas buscavam eles e diziam: por favor, me ajuda, me socorre, salva minha filha, liberta meu filho, expulsa aquele demônio, Senhor, me ensina sobre aquilo. Ele era buscado e amado por tantos, e ao mesmo tempo, algumas dessas pessoas que em alguns momentos o buscaram, em outro momento falavam: não, esse cara está doido. Vocês não serão meus discípulos se vocês não, cada um que quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é esse negócio de negar a mim mesmo. Entende? Quanto mais de Cristo houver em você, mais bênção você será para o outro. Ao mesmo tempo você será incompreendido. E as pessoas vão olhar e dizer: esse cara está doido, essa mulher está completamente desorientada. Como é que faz uma coisa dessa? Porque o mundo não consegue compreender as coisas espirituais e as coisas de Deus. Mas você foi chamado para ser um modelo de Cristo, para seguir a Cristo e ter Jesus na sua vida. Jesus é a vida. Não existe vida fora de Jesus. Não existe uma religião que conduza a vida eterna se não for através de Jesus, porque Ele é a vida, e aquele que recebe Ele terá a vida eterna. Qualquer outro evangelho que te apresentarem, onde Jesus não seja o centro, ele está completamente desviado do centro da palavra de Deus, que é a resposta de Deus para o homem, que é Jesus. Se você pegar, uma vez conversando com uma pessoa, alguém disse assim: você precisa, disseram para minha irmã, é uma pessoa estudiosa, e olhando para ela, falou: não, mas se você está estudando teologia, você precisa saber responder qual é o resumir por completo a Bíblia. São 66 livros, dezenas, centenas de histórias de homens e mulheres que foram bons, que foram abençoados, que foram maus, que foram perseguidos, que foram oprimidos, que foram opressores. Então consegue resumir para mim? E eu lembro que minha irmã disse para essa pessoa: eu consigo resumir. O resumo de toda a Bíblia encontra-se em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o centro da palavra de Deus. É lógico, existem milhares e milhões de coisas que o Espírito Santo está nos revelando todo dia, e todo dia você pode ter uma revelação nova de Deus falando com você, algo especial, poderoso e sobrenatural. Mas a essência do Evangelho é o amor de Deus, a misericórdia dele e
providenciando uma resposta para a miséria do homem, para o pecado do homem que o afasta de Cristo, Ele providenciando a solução, que é Jesus, que veio, morreu e ressuscitou para trazer vida para você e para mim e para todo aquele que crê. Então eu quero trazer para você esse entendimento. De hoje em diante, quando alguém te apresentar uma palavra, quando alguém te apresentar uma inspiração, uma palavra de motivação e tantas coisas, você precisa olhar e ver se ela está respaldada em Jesus. E aí, quando eu digo respaldada em Jesus, Jesus é, qual a primeira apresentação de Jesus em João capítulo 1, versículo 1? Ele é a palavra. Ele é a palavra. Por isso, toda a Bíblia, toda a palavra converge para Jesus. Então, se alguém te apresentar alguma coisa, se alguém quiser te ensinar, te doutrinar, te trazer uma religião, te trazer um ensinamento, te trazer pensamentos, né? Não, isso aqui é um pensamento bom. Existem pensamentos maravilhosos, né? Existem ideologias que são boas, mas se esta ideologia, se este pensamento, se esse ensinamento, ele não estiver respaldado como princípio na palavra, então descarta, porque ele não vai trazer vida. E aí, quando eu digo na palavra, eu estou dizendo na Bíblia, porque Jesus é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus, e o verbo de Deus, tudo aquilo que está na Bíblia converge para Jesus. Por isso, se não estiver na Bíblia, não terá vida e não vai produzir vida em você, e talvez não produza, e com certeza não vai produzir vida eterna. E aí eu não estou dizendo, preste atenção, eu não estou dizendo que para você olhar determinado assunto, aquilo que está te ensinando, aquilo que você está lendo, aquilo que você está estudando, nas diferentes áreas e faculdades, tem coisas tão técnicas, mas quando é um valor, quando tem a ver com uma ideologia, com uma forma de pensamento, precisa estar respaldado na palavra. Precisa ter um versículo lá embaixo? Não precisa. Eu posso dizer para você que você precisa cuidar do seu próximo, amar o próximo, não preciso dizer um versículo. Só para você entender, algo que ninguém tem dúvida sobre a orientação da palavra de Deus, que é o que? Amar ao próximo. Ame ao próximo como a você mesmo. Se eu te der uma palavra, uma coisa, uma inspiração, um pensamento do dia, que te leve ao princípio de amar ao próximo, não precisa estar escrito lá embaixo, olha, o versículo de referência é esse, mas você precisa conhecer a palavra. Por isso a Bíblia diz que os homens sofrem não conhecendo a palavra de Deus. As pessoas sofrem por não conhecer a palavra de Deus. Amém? Você precisa conhecer, Lembrando que as famílias e as pessoas que vivem juntas, vocês podem sentar juntos, um do lado do outro, Aquela família, você veio junto, você pode assentar aí do lado do seu filho, da sua esposa, tá bom? Você entende, voltando aqui para o ensinamento, Jesus é o centro de tudo aquilo que a palavra de Deus nos fala. Ele é a própria palavra, e toda palavra no final converge para apresentar a Jesus como a vida, como a luz, como a palavra, como a resposta de Deus para mim e para você. Por isso, qualquer coisa na sua vida que não estiver convergindo
para os princípios e valores que a palavra de Deus nos ensina, eles não produzirão vida em você. Qualquer coisa que não estiver, aonde a palavra de Deus não estiver permeado pelos valores da palavra, esta coisa está em trevas, lembrando que as trevas são a ausência da luz. Jesus é a luz. Amém? Na mesma condição, quando apresenta Jesus como luz, a palavra de Deus fala ali em Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Cristo é a luz, Cristo é a lâmpada que vai nos orientar. E eu quero então que você avalie a sua vida agora, que você permita que o Espírito Santo de Deus avalie você, que você seja avaliado, medido pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero saber uma coisa: aquilo que você tem feito, aquilo que você tem vivido, aquelas coisas que você tão prontamente apregoa, Tem aqueles ditados populares que toda família tem aquelas coisas que toda casa tem alguma coisa assim, e as pessoas também vão declarando. Aquilo que você declara é o que a palavra de Deus declara para você. Aquilo que você fala é o que a palavra de Deus fala sobre você. Existem pessoas que vão declarando, que vão falando tantas coisas que estão contrárias à palavra de Deus. E se aquilo que você fala, se é contrário à palavra de Deus, é contrário a Cristo, é contrário a Jesus, porque Jesus é a palavra. Você não consegue dissociar. Eu já vi algumas pessoas dizendo que eu consigo até fazer, mas esse negócio aqui na Bíblia, isso aqui eu não quero para a minha vida não, isso aqui eu não vou viver, isso aqui eu não vou fazer. A palavra de Deus, ela é inteira. Você pode e tem a liberdade de chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não estou conseguindo entender esse negócio aqui, me explica, esse troço não entra na minha cabeça, Jesus, eu não consegui entender essa coisa. A palavra de Deus fala lá no Salmo 119, versículo 18: ore a Deus para que Ele abra o entendimento, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Deus, abre o meu pensamento, abre o meu coração, me fala sobre isso. Você tem toda a liberdade de pedir a Deus e ao Espírito Santo para te ensinar a palavra, e Ele vai te ensinar. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Quando você busca Deus com todo o coração, Ele vai se revelar a você. Jesus vai se revelar a você através da palavra, Ele vai se revelar a você junto com Cristo. Mas você precisa buscar. O que às vezes nós fazemos é dizer: isso aqui eu não concordo não. Você precisa se submeter à palavra de Deus, buscando de Deus a revelação para que você entenda aquilo que Deus está falando. Jesus, Ele é a vida. Qualquer coisa que você fizer onde a palavra de Deus não seja a base, ou os valores que são ensinados na palavra, aonde os valores que são ensinados na palavra não sejam a base, você estará entrando em alguma coisa sem vida e no meio das trevas.